Pessoal, juro pra vocês que na minha programação tava em abordar outro tema, em primeiro lugar. Mas eu vi um vídeo que, se vocês forem olhar, talvez vocês não vão ter o mesmo sentimento que eu tive. Mas eu tive que compartilhar isso com vocês antes que isso me fugisse da mente e do coração, de verdade. Enfim, não é segredo pra ninguém que eu já toquei em bandas aqui, muitas delas de rock, e tá aqui algo que não me deixa mentir. Uma das minhas bandas favoritas no mundo, aqui no Brasil, é Angra, justamente pela virtuose, mas aí eu também não vou comentar isso aí com vocês. O que eu quero deixar claro é, eu vi um corte de um rapaz que é gaiteiro, e que aqui na região sul ganhou uma ascensão pelo humor. Só que o que ele tá fazendo? Ele tá levando, através do humor, ele tá levando a gaita pra onde ele vai. E aí, num momento ali, eu peguei um corte, lá naquele podcast lá, o Ticaracati Cast do Carioca e do Bola, e recomendo a vocês que assistam pelo menos uma parte daquele episódio todo, né? Mas seria legal vocês encontrarem o corte que eu assisti. Por quê? O cara começou falando de humor, falando dos motivos ou o que levou ele para o humor, que foi uma coisa totalmente sem querer, né? E outra, eu não considero que ele seja um humorista. Ele apenas é uma pessoa engraçada devido às suas histórias. O que torna ele engraçado é o jeito diferente do cara, o jeito excêntrico. Porém, isso não é negativo, tá? Tem excentricidades que não são legais, mas a dele tem um equilíbrio ali. E o cara falou uma coisa muito legal, muito poética, ao mesmo tempo melancólica, triste. E aí o Carioca em seguida soltou uma frase, então eu vou tentar tecer ali o cenário. Imaginem o Bola e o Carioca de um lado e do outro o convidado. E eles falando sobre as coisas malucas que aconteceram com esse cara, até que em um dado momento ele comenta, né? Cara, quando eu voltava às vezes pra casa, o abraço mais sincero que eu poderia ter, às vezes era da cordiona, da gaita. Cara, que frase. E aí o Carioca emenda dizendo, realmente o artista, todo artista ele tem algo diferente, ele é um outro tipo de ser humano. E embasado nisso, eu faço isso aqui muito mais por hobby. Eu faço isso aqui como uma forma de terapia, só que isso acaba ajudando pessoas, acabo conectando com pessoas da minha idade, mais novos, mais velhos, e a gente acaba gerando uma sinergia. Então isso aqui é como se fosse uma espécie de um clube. Em compensação, do outro lado, qualquer pessoa pode entrar, nem todas vão ficar. Nem todas vão querer fazer parte do todo. Muitas delas estão acompanhando e dando clique em todos os vídeos. E, cara, vocês não sabem como isso me deixa feliz. Apesar que eu ainda não tenho os números que eu já alcancei em outros canais. Mas mesmo assim, qualidade é melhor do que quantidade. E aí, vendo o pessoal falando aquilo, né? E aí juntam ali, né? 3 artistas, vamos dizer assim. 2 do humor e um que é um aspirante a humorista. Mas que a verdadeira veia dele, o cara tem 45 anos e toca há 44 anos. Pasmem. O cara toca desde criança. Então, e eu comecei a tocar, né? Aprendi primeiro lá o bom e velho violão. Lá com os meus 12 foram as primeiras tentativas, mas começar a me encarnar mesmo, como a gente diz aqui no sul, que é tu andar com o violão pra cima e pra baixo, dos 16 aos 19. E já com 17 eu comecei a tocar em bandas, né? Só que, claro, tudo muito modesto. Então as minhas passagens por músicas, né, por bandas de música, vamos falar desse jeito pra ficar melhor, foi tudo muito tímido. Mas assim, tudo feito com muito afinco, com muita emoção de verdade. E é óbvio que tinham músicas no repertório que eu tinha que tocar por causa da banda, então tinha coisa que eu torcia o nariz, mas eu pensava, não, eu entrei no time, eu tenho que fazer pelo time, não adianta eu querer colocar, impor a minha playlist. Porque daí vai ter uma coisa tipo lá na playlist Belchior, Queen, Angra e assim vai. E aí muita gente não vai conectar com a minha... Então tem que haver uma sequência que mantenha o ambiente. E é aquela coisa, a gente tá falando aí de um cenário de 2005, 2007, depois até 2011, onde ainda se tinham músicas de qualidade. Hoje em dia tá tudo ladeira abaixo. Papo pra outro vídeo. E vendo o Carioca mandar aquela frase, eu pensei, realmente, cara, todo artista é um bicho estranho. É um passarinho que gosta muito de estar em gaiola. Ao contrário do que o animal realmente é, né? Porque... até tem que pontuar isso, tá? É a minha opinião. Vocês aí podem não concordar. Eu acho uma coisa ridícula tu ter um pássaro preso numa gaiola. Um animal feito pra voar, né? Um ser vivo. Que o principal
commodity da vida dele é ele voar para onde ele quiser. E aí tu vai lá e prende ele pra ter o canto dele aprisionado, ou pra ter ele ali, sob tua posse. Aí ele vive uma vida em cárcere. Faz sentido? Mas o músico, muitas vezes, e eu falo isso batendo no peito e com uma grande convicção, eu não gostava do palco. A primeira vez em que eu entrei num estúdio pra gravar, eu vi, cara, é isso aqui que eu gosto da música. O que eu gosto é gravar músicas e ver elas bem feitas, bem gravadas. Aí vocês vão dizer, pronto, daí ele tá querendo dizer assim que a música dele é toda editada. Não. Tinha que ter não é a virilidade, não é o melhor termo, e nem a versatilidade. É que eu ia usar o termo visceral. Tinha que ter a visceralidade, eu acho que seria essa conjugação. A visceralidade de ter a habilidade de tocar. E um pouco às vezes não é a técnica, e sim o como tu intui, como que tu posiciona a tua mão no instrumento. Eu sei que para alguns vai sair isso uma piadinha daí, e tá tudo bem. Mas muitas vezes a tua intenção, o teu toque é o que gera na pessoa que tá ouvindo, esse pequeno estampido, essa coisa que soa diferente, é o que às vezes, quando obviamente a gente tem a gravação ainda que mantém a dinâmica, que nem a dos anos 80, onde tu vê o gráfico subindo e descendo e tu percebe as intensidades do instrumento. Hoje em dia o pessoal comprime lá, eu sei que esse papo é meio técnico, comprime tudo e tu olha tudo uma faixa de ruído, né? É uma só. Então estragaram com a dinâmica das músicas e antes tu tinha a intensidade de cada instrumento. Ora o baixo ficava mais evidente, ora a bateria, ora o vocal. Hoje em dia é tudo uma massa de som, tudo comprimido e tudo junto, né? Mas aí quando se tinham as dinâmicas, as músicas, era legal de tu ouvir. Tu botar um fone, ou se tu tem vinil, né, e não mora com as paredes coladas no teu vizinho, tu poder ouvir bem alto, né? Então, ali eu pensei, cara, eu vou expor isso. E sem a intenção de ter view nem nada. Apenas porque, de fato, tá? Às vezes a gente não entende, não compreende. Por exemplo, vocês provavelmente foram induzidos a clicar aqui devido à capa, né? Mas, por exemplo, vou citar alguns nomes aqui aleatórios. Michael Jackson era uma pessoa excêntrica. Mas quando a gente vai olhar o histórico de vida do cara, se entende também um pouco do porquê. Mas ele foi forjado a ser artista. E depois de um tempo ele encarnou uma persona de, não, eu sou o mesmo. Mas ele foi uma pessoa forçada a ser artista. Ele talvez no início da vida dele não queria. Agora, nós pegamos aí Farrokh Bulsara, que eu garanto que vocês não sabem de quem eu tô falando, se não conhecem a fundo a banda e a história dela. Aí nós temos uma banda chamada Queen, com Freddie Mercury. Esse cara, assim, desde criança ele queria ser músico. Esse cara sempre pensou em ser artista. Tanto que ele foi estudar arte lá como designer, como uma fuga. Vamos dizer assim, como uma alternativa. Se eu não der certo como músico, eu faço isso. O Adam Lambert, que substituiu ele, uma persona excêntrica, artista também, fenomenal músico. Eu tô pegando exemplos assim desses que são os mais performer, né? Aqueles caras que tu vê em cima do palco e eles são uma presença marcante. Elton John é outro também que usou muito dessa persona, dessa coisa emblemática no início da carreira, hoje tá um pouco mais contido. Prince, que eu nem sou lá muito fã, não que eu ache ruim. Eu não conectei muito com as músicas, não acho as músicas legais. Em compensação, reconheço a grandeza do artista. E eu tô falando assim, os grandes, os mais emblemáticos, os que tem... Tu olha pra figura e... Não, eu sei que é fulano de tal. E quando a gente percebe, por exemplo, num gaiteiro que hoje está conhecido pelo humor, e quando o cara sai com uma frase dessa, que o abraço e o carinho mais sincero que ele tinha, muitas das vezes, era quando ele se sentava no quarto e colocava a cordiona no colo e começava a tocar. Então, cara, eu, por muitas vezes... óbvio que eu tenho um ouvido que é diferente da maioria das pessoas. Afinal, eu entendo como é que as coisas são gravadas, eu entendo como é que é o gerenciamento de uma gravação, eu entendo como é a edição. Quando eu fui gravar jingles de campanhas aqui, publicitárias ou políticas, isso alguns anos atrás, hein? Eu tô falando aí de aproximadamente 8 anos atrás para mais. Então, muitas vezes eu entrei em estúdio de novo, né? E aí eu via, é assim, eu tava junto da ilha de edição e analisando, e se agora a gente mudar tal coisa e colocar tal timbre, ou mudar isso aqui? Beleza. E então eu ficava lá dando ideias, opinando, o cara do estúdio também. O cara do estúdio um baita de um profissional da música. Então,
Vinha com uns insights muito fora da curva também. Então a gente produziu e coproduziu, né, um ao outro e montamos as coisas junto. Mas com a banda, por exemplo, aí tu tem que administrar. Eram 4 membros, cada um com a sua ideia e mais o cara nos produzindo. Aí é óbvio, tu tem uma pessoa de fora que tem uma visão marqueteira da coisa, aí ele te dando opinião, ó, cara, vai por esse caminho aqui. E aí às vezes ele comprovava aquilo depois da gente gravar, e era engraçado, porque a gente tocando, a gente não tinha noção de como ia ficar o gravado. Aí o cara depois dava play, ó, isso aqui é vocês tocando. Cara, o material bruto, sem edição, tu já ouvia, nossa. Aí vem a questão do equipamento. Aí tu tem o misto do sentimento, da emoção que tu tá passando, o como tu tá tocando aquilo, o que tu sentiu na hora de tocar. Isso de fato altera a forma com que vai sair, altera o teu desempenho, tanto que é perceptível. As músicas ao qual eu não era tão fissurado em tocar elas, eu fazia só um feijão com arroz, não procurava enfeitar. As músicas que eu verdadeiramente gostava e pensava, isso aqui conversa comigo, aí eu sempre tentava colocar alguma coisa a mais. As músicas que eu menos gostava, eu fazia o trivial, assim, tipo, eu vou aqui cumprir tal. Tanto que tem uma música do álbum que eu gravei com uma banda, que a que eu menos gostei foi a que o vocalista fez. Nada contra a pessoa. Simplesmente a letra e a melodia, o ouvido, que música não conecta comigo. Não adianta. Pra mim, aquela música é ruim. Pro cara que fez, com certeza, a música é excelente. Tá tudo bem, faz parte. Ele talvez detestasse a minha. E igual ele era obrigado a cantar ela. E aí quando eu fui gravar ela, cara, eu pensei só, vou usar o que tem aqui no campo harmônico e deu. Não vou criar uma coisa uau, sensacional, porque na hora do show eu vou cumprir com isso aqui, né, com a tabela, de fazer tocar o que precisa. Não vou tocar essa música com a emoção do que as outras músicas da banda. E a mesma coisa quando tu vai tocar a música de outras pessoas. É exatamente a mesma coisa. E eu compreendi ali os artistas se olhando e falando aquilo, caramba, eu sei como é que é isso aí. Eu vou compartilhar isso. Por mais que isso aqui não dê view daqui a pouco, o importante é eu externar o que eu vi ali, porque eu lembrei de coisas e eu pensei, cara, eu vou compartilhar isso. Independente do meu público, do tamanho dele aqui, porque esse aqui realmente é o meu menor canal hoje. Mas, de fato, eu pensei, não, eu tenho que compartilhar isso com as pessoas para que elas entendam. Vocês jamais vão conseguir, quem não toca, e quem nunca pisou no palco ou nunca pisou no estúdio, né, ou se ouviu na rádio, ou se ouviu numa gravação, vocês nunca vão compreender a cabeça de um artista. Né? Independente dele ser um artista conhecido ou um total desconhecido, como é o meu caso. Eu não fui pra frente como artista, daí eu tive que estudar coisas da matemática, né? Fui pras exatas pra ganhar dinheiro, né? Então, e não deixo de fazer arte, porque quando eu vou lá e projeto coisas em CAD, ou no software que eu tenho que usar, eu tô desenhando. É algo artístico de uma certa maneira, só que usa muito a matemática. E a música é matemática pura, mas a gente não entende muito bem se não for lá estudar a música como física, né? Mas, vendo os caras falando a respeito do sentimento, uma coisa que eu tenho que passar pra vocês a respeito de música é, por exemplo, uma música que pra vocês olham assim, cara, isso aqui não me transmite nada. Por exemplo, 99% das pessoas detesta música instrumental. Porque tem que ter um vocalista e tem que ter uma letra para que a música passe alguma mensagem. Cara, tem música instrumental que passa muito mais mensagem do que música com letra. Ainda mais hoje em dia, né? Não precisa nem dizer o porquê. E a gente consegue compreender isso. Por exemplo, né, uma canção que é bem fora da curva, muito fora da curva. E imagine a época em que foi feito isso. Vivaldi, As Quatro Estações. Escutem todas elas. Mas a principal, a que eu acho uma das mais emblemáticas, Primavera. Que obviamente não tem esse nome, né? Porque as músicas compostas em sinfonia têm os nomes lá de alemão a italiano. Que a língua da música não é o inglês, que nem a língua universal falada. A língua da música é o italiano. Vocês podem ver que partituras e os nomes de tudo que tem a respeito de música geralmente é em italiano. E Vivaldi, na minha opinião, é o maior maestro que já passou por esse planeta. Ou o maior músico no sentido de sinfonias. Porque o cara realmente conseguia cativar, hipnotizar a pessoa pelo ouvido. Né? Ninguém no mundo vai conseguir atingir aquele nível ali de maturidade musical para fazer algo que chegue perto. Quer dizer, não pelo menos agora
no ano que eu tô falando com vocês. Talvez daqui a uma década ou duas nasça um novo talento que vá chegar nesse nível aí, de atingir a alma da pessoa com melodia, com som, de tu ouvir aquilo e imaginar cenas no teu rosto. Fechar os olhos e pensar, cara, isso aqui me transmite tal e tal e tal informação. Eu consigo pintar uma tela. É isso que vocês... Quem não é músico, quem não tem a sensação da música, claro, tem pessoas que têm sensações ouvindo música, óbvio. Pessoas que admiram, pessoas que paravam para ouvir álbuns. Mas quando se toca música, é diferente. É completo. Quando sai da ponta dos teus dedos, da tua voz, ou, por exemplo, o baterista que usa todos os membros para tocar, né? Quando sai de ti a música, com aquele material orgânico, e mais a tua pessoa ali, cara, realmente é uma questão de frequência, né? E é que nem o gaiteiro lá falou, cara, pensa o seguinte, quando tu... Sabe quando tu sintoniza lá no rádio a frequência tal, e aí começa a transmitir, começa a receber o sinal, a música ela faz isso também. Só que ela faz isso dentro de ti. Por exemplo, quando as pessoas estão tristes, né, principalmente músicos no caso, né, o que elas tendem a fazer? Se isolar, né? O músico ele se isola, mas geralmente ele pega o seu instrumento no momento de maior tristeza ou quando ele tá assim em paz, quando ele tá tranquilo. São os dois momentos, ou muita melancolia e tristeza, e às vezes saem letras lindas ali e melodias lindas, ou quando o cara tá num momento assim muito, eu tô tranquilo pra caramba, vou exercitar minha melodia. Só queria transmitir isso pra vocês. Gostaria muito que você desse um apoio olhando os links na descrição desse vídeo e procurando algumas informações, tanto de cursos e também, obviamente, o Pix para contribuir para este canal, para que o projeto se perpetue. Também fique com os outros vídeos que estão disponíveis para vocês agora.